Boa tarde, vamos começar a nossa palestra das terças-feiras. Hoje é dia 27 de novembro de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Ishimoku, nuvem de Ishimoku, né? O Ishimoku Cloud. O Ishimoku, enfim, é um indicador que surgiu no final da década de 30, início da década de 40, e é um indicador, digamos assim, muito mais conservador, onde a região, enfim, a pessoa que fez esse indicador, eles estavam muito mais interessados em movimentos maiores, mais conservadores, e não tanto em giros. Então, entradas mais conservadoras, saídas mais conservadoras, e com isso eles acabaram formando esse indicador, né? O nome em japonês do Ishimoku é Ishimoku Kinko, ou em inglês Kinkao. E quem fez esse indicador era um jornalista, é o sujeito chamado Goichi Ozada. E ele foi publicado pela primeira vez em 1969, mas né, ele já usava a partir de 1940, por aí 1939, 1940 foi que ele surgiu. É um indicador que tem um nível de acerto de mais de 80%. Ele é um seguidor de tendência. Agora, o interessante é que, sendo seguidor de tendência, então ele passa a ser um rastreador. Mas as pessoas utilizam esse indicador muito mais, praticamente, ou muito mais, enfim, como se fosse um trading system, né? Aconteceu isso, faz aquilo, aconteceu outro, faz aquilo outro. Que é sempre interessante a gente estar trabalhando com volume, como todo gráfico, né? Inclusive o gráfico muito utilizado é um gráfico japonês, apesar de muita gente não utilizar o gráfico japonês. Utiliza um gráfico de barras. Mas tanto faz, seja gráfico de barras, seja o gráfico japonês, não faz diferença para esse Ishimoku. Agora, o interessante que eu sempre acho é que é sempre bom você misturar algumas coisas. Apesar disso aqui, né, ele ser completo, no sentido de que ele te dá entradas agressivas, entradas conservadoras, né, entradas e saídas, né? Esse indicador aqui, eu vou mudar um pouquinho aqui, vou mostrar para vocês o indicador original. Aquele que a gente estava vendo é um indicador que falta algumas linhas. Isso aqui é o índice futuro de o SP500 futuro. E vocês viram aqui que eu já botei uma cor diferente. Então, aqui basicamente, quando ele está abaixo das nuvens, significa uma tendência de baixa. Quando está acima das nuvens, uma tendência de alta. Mas antes disso, eu queria só terminar esse raciocínio aqui para mostrar que é sempre bom a gente trabalhar com linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, ou seja, rompendo suportes, resistências. A gente entra comprando aqui, por exemplo, rompeu aqui e deu uma compra. Foi uma compra, enfim, que no início, isso aqui é o dólar futuro no diário. Foi até bastante errático, né? Ele deu uma puxada, voltou, depois realizou um pouquinho, enfim, até que ele engatou uma terceira e foi embora. Então, uma das coisas que eu faço muito é traçar suportes e resistências para me delimitar ou para me sinalizar
entradas mais precisas. Então você pode utilizar o Ishimoku com Fibonacci, você pode utilizar o Ishimoku com alguns estudos, né? Indicadores, não é interessante você ter vários indicadores, é interessante que você escolha um indicador. Eu sempre gosto, sempre escolher um indicador, eu sempre gosto do estocástico lento, e tem que ser lento. A calibragem dele é 933, porque ele me dá com mais suavidade em relação, por exemplo, a um FR. Ele é um oscilador, ou seja, ele tenta se antecipar ao movimento gráfico. Por um lado, por outro lado, ele me diz se o papel está sobrecomprado ou sobrevendido, e também se existe divergência, que para mim é muito importante. Então, esse indicador é bastante interessante. E ele sinaliza, né, como ele tem uma característica de se antecipar ao movimento gráfico. Muitas vezes isso acontece. Nem sempre acontece, mas muitas vezes isso acontece. Às vezes ele está em linha com o gráfico, como a gente vê aqui. Ele subiu, já começou a fechar. Toda vez que ele abre, né? Toda vez que ele abre, as linhas começam a se distanciar, como aqui estavam mais próximas, abriu e aqui começa a fechar. Cada vez que abre significa velocidade de alta para cima, né? Ele começa a fechar, significa perda da velocidade de alta. Para baixo a mesma coisa. Você vê que aqui ele vai fechando, perdeu a velocidade de queda, fechou, reverteu numa alta. Enfim, por isso que eu uso o estocástico. Mas o que eu quero dizer esse estocástico, esse Ishimoku que a gente tem aqui, é um Ishimoku com 3 linhas e não com 5, como a gente vai ver daqui a pouquinho ali no SP500 futuro. Então essa linha verde de 9 períodos cruza de 26 períodos, e aqui também tem um ponto que a gente, enfim, esse aqui é um resumo daquele lá. Ele me dá basicamente essas duas linhas aqui. As pessoas, eu estou estudando realmente mais a fundo. O que tem de estratégia de Ishimoku é impressionante, e a gente vai ver obviamente no outro, porque o outro está completo. Mas essa linha de 9 períodos cruza de 26, e não é simplesmente uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial de 9 com uma média móvel de 26. Ele tem uma calibragem diferente. Então, quando essa linha verde cruza para cima, essa linha azul cruza para cima, dá uma compra. Essa linha azul chama-se Tekansen. E essa linha cor de abóbora, que eu posso mudar para vermelho, enfim. Aqui, tá certo? Essa linha vermelha é o Kijun-sen. Cruzou de baixo para cima é compra, cruzou de cima para baixo é venda. Está aqui, clica com o botão direito, indicador. Aí você tem aqui banda de bola, Kelton, vai descendo devagarinho. Você vai ver que ele vai aparecer. Tendência. Epa. Ih, eu tava mostrando do lado de lá e falando do lado de cá, desculpe. Então, só essa linha azul é o Tekansen, cruzou de baixo para cima, compra. Essa linha vermelha é o Kijun-sen. Então aqui que tá falando, eu sempre gosto de usar o Ocidente com o Oriente, quando eu traço uma melhor entrada, né, mais firme, quando rompe resistências, rompe suportes, enfim. E aqui então, clica no botão direito, você vê que tem aqui esses vários ícones aqui, tá certo? Eu clico aqui em tendência e tá aqui embaixo, Ishimoku. Ok? E aqui você pode mudar tanto os números, né, as médias, como as cores, enfim. Eu sugiro fortemente que vocês não mexam no 92626. Mantenha 92626. Tem pessoas que mudam, e eu já vi várias apresentações, várias palestras de Ishimoku, e as pessoas falam a mesma coisa. Não mudem a indicação
do Ishimoku. Ok? Então temos aqui o estocástico. A gente vai olhar aqui, vou direto agora aqui para o índice futuro. E vocês vão ver que aqui eu tenho o estocástico lento. E aqui embaixo eu tenho volume. Como é um papel, como é um ativo de 24 horas, ele não fecha, então eu tenho horas de maior volume e horas de menor volume, que é durante a noite. Ok? Ou seja, aqui a partir de 8 horas da noite do dia 26, aí ele começa a ter um pouquinho mais. Aqui 10 horas da manhã que começa aqui a ter um pouquinho mais. Eu posso pegar enfim, uma hora, enfim, ele funciona exatamente igual em qualquer tempo gráfico. Se eu pegar aqui no gráfico diário, por exemplo, tá aqui. Então interessante é que a linha vermelha, tá certo? Ele está trabalhando uma tendência de baixa, está abaixo das sombras. E olha só, a sombra, essa sombra mais roxa é quando o mercado está para baixo. A sombra azul é quando o mercado está numa firme tendência de alta. Só que tem o seguinte, vocês viram aqui que essa linha vermelha cruzou a linha azul, a linha vermelha, os nomes, não sei se vocês conseguem ler, os nomes estão aqui. A linha vermelha é o Tenkan-sen, que cruza a linha azul, tá certo? Que é o Kijun-sen. Essa é a linha azul mais forte. Tá aqui, não sei se vocês conseguem ler. Kijun-sen. Só que está abaixo das sombras. Estando abaixo das sombras, é uma compra considerada fraca. Ou seja, ele cruzou aqui uma sombra fraca. Ele bateu na sombra como resistência e voltou a realizar. Ele está comprado, tá certo? A linha vermelha acima da linha azul está comprado. Olha só, ele rompeu aqui, mas olha só, ele rompeu. As médias estão aqui embaixo. Olha só, ele explodiu para cima, voltou a realizar. Olha só, pelo nosso gráfico, ele armou um pivôzinho aqui de alta. Olha só, ele armou um pivôzinho de alta aqui, tá vendo? Ele subiu, realizou, testou a sombra como suporte. Depois voltou a testar outra vez, seja canal de deriva. Se eu pegar esse canal de deriva e projetar para cima, olha aqui, projetei aquele canal de deriva para cima. Olha o objetivo que ele veio. Tá vendo? Ou seja, por isso que eu junto o Ocidente com o Oriente. Vou voltar aqui, olha aqui. Eu tenho esse canal de deriva, tá certo? Retração de 61.8 com 100% aqui, tá vendo? Eu jogo lá em cima, na cabeça do pivô, ele vai me dar um objetivo de alta. E se eu fizer a expansão de Fibonacci, pegar 50% nesse pivôzinho aqui, né, fazer a expansão de 50% de Fibonacci, olha lá, ele vai me dar praticamente o objetivo de alta também. Então você pode estar utilizando. O interessante é que você tem você tem alguns estudos, né, você tem o próprio deixa eu tirar aqui, peraí. Você tem o próprio Ishimoku, que já é considerado um trading system, mas você pode melhorar ele. É engraçado que ele não está querendo sair aqui. Deixa eu puxar para fora aqui.
remove, pronto. E aqui você tem uma outra possibilidade. Você pega aqui embaixo, pega lá em cima, tá vendo? Gráfico diário. Olha só, testou a retração de 50% e vem a subir. Então você tem várias combinações aqui. Mas vamos aqui ao nosso Ishimoku. Então olha só, ele deu uma compra de baixo para cima. A partir do momento que ele rompeu e as médias romperam também. Olha só, aqui deu uma compra. A partir do momento que as médias romperam, olha só como é que ele vai. Ele foi, voltou. Essa aqui, enfim, você pode ter utilizado como stop. Mas olha só, ele deu uma linda compra aqui. E aí que eu sempre falo, traça aquelas linhas de suporte e resistência. Linhas de tendência de alta, de baixa, que tradicionalmente a gente usa. Então olha só, você pegou primeiro uma alta aqui. Pegou uma segunda alta aqui. Pegou uma terceira alta aqui. Pegou uma quarta alta aqui inteirinha. Olha só, você tem vários, isso aqui gráfico diário, várias entradas aqui e traça a linha de tendência de alta, rompendo para baixo, pula fora, tá certo? Aqui é a mesma coisa, traçou, deu uma compra aqui, ele já está comprado, né? Rompeu a média vermelha para cima, deu uma outra compra aqui, deu uma compra, deu uma outra compra. E você tem traçando, né, usando aquela estratégia de sempre estar traçando as linhas, você pode, tá certo? Tá pegando os vários movimentos. Olha só, ele deu uma venda aqui, a vermelha cruzou a azul, dá uma venda que eles chamam de venda fraca, mas foi uma venda que realmente foi lá embaixo, deu na verdade uma venda foi linda, né? Foi uma venda linda e acabou ficando derivando. Por que não é interessante comprar? Porque isso aqui é como se fosse aquela terra de ninguém. Ele fica aqui dentro, ele fica numa área, enfim, perigosa. Pode ir para qualquer lado. Como aconteceu aqui. Ele veio, entrou na sombra, voltou a subir. Entrou na sombra, voltou a subir. E agora o interessante aqui, olha só, o estocástico. Ele veio para cima, deu compra no estocástico, veio para baixo, deu venda no estocástico, deu compra no estocástico, deu venda no estocástico. O estocástico funciona super bem. Deu compra no estocástico, aí depois ficou meio que derivando, ela derivou. Aí deu uma nova compra aqui, mesmo derivando. Aqui deu uma nova compra, o estocástico deu nova compra junto com ela. E a venda? Ele cruzou lá em cima, a venda foi quando ele rompeu aqui embaixo. Foi lá embaixo. E olha só, quando ele deu uma venda aqui, olha só, deu uma venda aqui. Aqui ainda não deu compra. Ou seja, a gente está no gráfico diário do SP Futuro. E apesar de ter subido todo esse movimento aqui, o Ishimoku está dizendo que não é para comprar. Tá certo? Esse gráfico aqui, estou dizendo, é o SP500 Futuro. Isso aqui é um sistema que eu tenho, vocês não têm sistema. Tá certo? Estou mostrando como é o Ishimoku tradicional. Vocês não têm no Home Broker o SP500 Futuro. Vocês só têm o SP500 à vista. Então, para mostrar como é que ele funciona no gráfico diário, vamos pegar aqui um gráfico de 15 minutos. A mesma coisa, olha só. Compra. O vermelho cruzou de baixo para cima o azul. Como ele está cotando aqui, a gente tem essa linha preta aqui. Mas cravado em cima aqui, o vermelho cruzou o azul. Aqui uma compra fraca. Você vê que ele ficou derivando, até que ele rompeu a sombra e explodiu para cima. Compra maravilhosa. Traça uma linha de tendência de alta aqui. Gráfico de 15 minutos. Quando veio para baixo, acabou, enfim, você vê que ele cruzou para baixo a linha. Essa linha vermelho cruzou para baixo.
Olha só, deu o cruzamento, nesse caso aqui, o cruzamento só foi abaixo, bem abaixo da sombra aqui nos 15 minutos. Olha só, a batida que deu. Isso aqui, enquanto a gente fala, ó, tá vindo para baixo. Olha só a venda aqui, estocástico vendido, confirmando. É sempre bom você ter um rastreador. Esse aqui é um rastreador, combinando com o oscilador. Aqui deu uma compra. A compra só foi aqui em cima. E antes disso ele foi bastante errático. Aí quando rompeu a compra, ele foi lá em cima. Paf! Vocês deu uma compra aqui 1402. Ele foi praticamente direto a 1400, subiu 3 pontos, que para o índice é bastante coisa. Já o ganho de um dia, o SP500. E depois veio para baixo aqui. Olha só essa, se você pegou essa puxada, apesar de uma compra fraca, olha só, quando rompeu ele explodiu para cima, depois rompeu para baixo. Pô, já ganhou o dia. Gráfico de 15 minutos. Já ganhou o dia. Tá certo? E essa sombra que vocês veem aqui é uma sombra que vai projetando 26 períodos à frente. Ou seja, ele projeta já um viés de alta ou um viés de baixa para o futuro. Então esses 26 períodos, por isso que eu falei, não mexe na configuração. A 26, 26, deixa eu ver aqui. 26, 26, 51, se eu não me engano. É 9, 26, 52. 26, 9, 9, 26, 26 é o que a gente tem no home broker. Então 9, 26, 52 é o que tem de default aqui. Tá certo? E tudo que vocês estão vendo vermelho é o Ishimoku. O que está sem estar em vermelho é o próprio gráfico inserido dentro do Ishimoku. Vou botar aqui um zoom mais. Olha só, ele deu uma compra. Na verdade, a compra se deu aqui, ele rompeu aqui. Por que não é uma compra fraca? Porque ele foi e voltou. Agora, quando ele cruzou aqui, a vermelha, né, cruzou para baixo, Tekken cruzou aqui, Junsen, a vermelha cruzou para baixo, o azul, olha só, foi lá embaixo. A gente pode pegar aqui um gráfico, eu gosto muito do gráfico de 50 ticks. Aqui, como já caiu muito, a gente está trabalhando fora. Está trabalhando, deixa eu botar um menos aqui, olha só. Isso aqui é menos de um minuto, 50 negocinhos. Olha só a venda espetacular que deu aqui. Aqui, na verdade, foi uma venda quando cruzou o Ishimoku. O cruzamento foi aqui. Ele tem mania de ficar mostrando esse troço. Se eu parar com o gráfico, ele embaixo ali ele mostra. Então, olha só, nessa altura aqui foi que cruzou. Ele cruzou por aqui em algum lugar. Mesmo assim, passou um calorzinho aqui. Ó, foi lá embaixo. Então ele está vendido, olha só. A derretida que deu. E olha só, tendência de venda de baixa com o Ishimoku, com a sombra do Ishimoku vendido aqui. Vou pegar aqui um gráfico, eu gosto muito do gráfico de 3 minutos também para seguir. Olha só que espetacular. Olha aqui, linda. Olha como é que o cruzamento foi lá em cima. Foi no meio da nuvem, cruzamento. No meio da nuvem, pegou essa queda toda. Aqui ele cruzou, ficou, né, derivando, até que explodiu. Aqui é uma compra fraca que eles chamam. É o que a gente chamaria de uma compra agressiva, né? Uma compra agressiva, rompeu a sombra aqui, aí ele foi lá em cima, derivou um pouquinho e foi lá em cima. Olha só, aqui é a mesma coisa. Olha a venda forte aqui. Tá certo?
o stop desse indicador, o pessoal costuma dizer que você tem quando da compra, na verdade, se a gente pegar, né, rigorosamente, ele dá poucas compras de poucas entradas, né? Aqui, por exemplo, se você pega esse movimento inteiro de alta, mas ele deu uma compra só nesse movimento aqui. Só nesse movimento aqui. Só um instantinho. Tá certo? Ele deu uma, ou seja, ele deu uma compra aqui. Um stop para esse papel, olha só. Deu uma compra aqui. Estopou. Estopou quando ele perdeu aqui. Ele deu uma venda quando ele não quando ele cruzou aqui em cima, mas deu uma venda aqui embaixo. E ainda está vendido. Na verdade, o Pereira pergunta risco retorno. Na verdade, o risco retorno ele é muito mais em cima de como você utiliza ele. Então, se você utilizar ele tradicionalmente, como eu costumo utilizar, ou seja, traça a linha de tendência de alta, traça a linha de tendência de baixa, né? Deu uma venda, traçou a linha de tendência de baixa, rompeu. Ah, mas o indicador não. Se eu sair aqui, o indicador disse que era para sair dali. Beleza. Essas linhas de tendência de baixa e de alta são sempre para minimizar, né, maximizar meus ganhos e minimizar as minhas perdas. Então, por exemplo, aqui não deu ponto de compra. Vamos pegar um outro tempo gráfico aqui. Pegar 5 minutos. Olha só. Compra aqui. Só que na verdade ele disse que não é para comprar aqui. Ele disse que é para comprar aqui em cima. Então eu comprei aqui e traço. Aí ele puxou aqui em cima. Aqui não tem, nesse candle aqui, tá certo? Não tem muito. Se ele começar a cair, eu já pulo fora. Abri um candle de lado, abri um segundo candle de lado. Tá certo? Eu traço meu stop aqui. Fez uma mínima. Pulou fora. Perdeu esse suporte. Eu pulo fora. Na verdade ele vai me dizer que para sair por aqui. Perdi essa entrada aqui, perdi esse movimento, perdi. Mesma coisa uma venda. Ele deu uma venda. Na verdade você vê que aqui foi cruel porque eles vieram caminhando, as duas vieram caminhando. Aqui efetivamente ele cruzou, aqui embaixo. Mas se você pensar que ele cruzou cruzou a sombra aqui, vamos dizer que a gente vendeu aqui em cima. E ele diz que é para sair aqui. A gente vendeu aqui e diz que é para sair aqui. E eu traço a minha linha de tendência de baixa aqui. Vou botar esse pontinho aqui para a gente ver melhor. Ou seja, ele começou a andar de lado aqui. Eu não vou parar, não vou sair fora aqui em cima. Eu vou sair por aqui em algum lugar. Tá certo? Eventualmente aqui. Ou seja, eu saio melhor. Aqui eu saí, aqui foi 9975. Ele mandou sair nos quase um ponto para cima. Ou seja, ganhei um ponto aqui que dá, no caso aqui, uns $50 mais ou menos. Então tudo depende de como você utiliza ele. Você pode utilizar seguindo as regras do próprio indicador, ou você pode otimizar. Você pode utilizar uma saída mais agressiva. Eu sempre gosto de uma saída mais agressiva. Eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Tá certo? Então, olha só. Aqui, o que ele está me dizendo aqui? Ele tá nesse caso aqui, ele está me dizendo... Primeiro ele já tinha me dito que ia cair. E ele está começando a querer melhorar aqui. Ou seja, ele está começando a querer melhorar aqui. A expectativa é que isso aqui se antecipe esse movimento aqui. A expectativa é que ele venha melhorar. Mas aqui eu estou vendido.
e pelo Ishimoku estou vendido e continuo vendido. Só que o estocástico, ele está já me dizendo aqui que eu estou bem sobrevendido em 11%, já fecharam as médias começaram, virou aqui, deu compra, né? Eu já traço a minha linha de tendência de baixa aqui deu compra, eu traço um suporte aproximadamente, sei lá, por aqui, em algum lugar, e traço a minha linha de tendência de baixa por aqui assim, pegando. Aqui já não tinha, mas vamos dizer que eu esteja posicionado ainda agora. A minha linha de tendência de baixa está aqui. Agora é nesse ponto aqui que eu vou sair fora. Cruzou a linha de tendência de baixa para lá e cruzou o indicador para cima, eu pulo fora. O que está acontecendo aqui? Continua ainda vindo para baixo, enfim, ainda não está sedimentado uma reversão. O que eu posso fazer aqui? O mais que eu posso fazer é baixar e baixando o meu stop, otimizar. Olha só, eu tenho agora aqui um suporte, tá vendo aqui? Ele fez esse fundo e a qualquer momento agora aqui eu tô pulando fora. Se ele vier aqui na 97,75, se ele vier aqui a 13,98, eu pulo fora no 98 para tirar o máximo de ganho que eu puder aqui. Como é que eu sei qual é o nível de cotação que ele está tendo? Porque eu tenho um book de ofertas aqui. E aqui eu sei, olha. Tá 97,75, 97,50, 98 tá aqui. Tem quase 2.000 contratos vendendo, 1.951 contratos vendendo. E aí ele tá vindo para baixo, tá vendo? Se ele perder os 97, perder de fato 97, ele tá aqui 96,75, 97, tá nesse vai, não vai, meu stop continua no 98. Se ele perder 97 para baixo, eu jogo meu stop para baixo outra vez. Aqui na verdade é uma sintonia fina. Enfim, isso aqui na verdade é o mesmo book que você teria em qualquer ativo. Ele está querendo já melhorar. Eu posso ganhar mais 20, 30, 50 pips, né? Que o gente chama. Posso ganhar mais 6, 10, 12, 15, 20 dólares. Se ele vier mais para baixo. Se ele perder os 97, vier para 96,5, por exemplo, 97 é meu stop. E aí vem aquele stop catraca. Mas aqui na verdade você vê que ele parou de cair, né? Então ele parou de cair, o que eu faço? Ó, 96,50. Agora começou a andar outra vez. Então aquele meu stop que está ali em cima, melhor ponto agora para eu sair, para eu otimizar, vai ser, ó, eu já teria saído. A 97,25 já teria saído 97,50. Ele foi lá embaixo e voltou. Na verdade teria sido nessas mínimas. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui, ó, aqui. Tinha sido nessas mínimas aqui, veio para cima 97,50, 97,75. Eu pulei fora. Pelo estudo de Ishimoku ele está vendido, tá tudo dizendo que vai para baixo. Mas depois do movimento forte desse que eu vejo que nitidamente ele está perdendo a força da baixa. Olha só, minha saída original está aqui no 80. Tá vendo? Era aquele 80 original, eu saí, ganhei um ponto a mais nessa minha saída. Mas o Ishimoku continua. O Ishimoku pode voltar aqui em cima, tá certo? Que pelo padrão dele ele não saiu. Mas o que as pessoas acabam fazendo? Acabam botando limites, né? Stops de ganho para otimizar os movimentos em qualquer situação. Nossa, eu falei demais já. Falei que tô aqui, a gente tá quase estourando o tempo. A entrada, primeiro o que você vai fazer? Você tem que ter o cruzamento das duas médias. Olha só o que aconteceu aqui. Você teve um cruzamento acima das sombras, tá certo? Vermelho cruzou o azul acima da sombra. Quando ele rompe a sombra para baixo, é aqui que se dá a venda. Aqui uma venda conservadora.
Aqui uma venda agressiva, ou seja, aqui tu passou calor, vai, voltou, tá vendo? Ela cruzou para cima, provavelmente aqui você estopou. Ou seja, ele diz que rompeu a sombra, no caso uma venda, aí sim você entra comprando, você entra vendendo. A compra, olha só, vermelho cruzou azul, abaixo da sombra. Quando ele cruzou a sombra aqui, aí é que você entrou comprando. Mas o cruzamento dela se deu abaixo dela. Deu o cruzamento, rompeu. Pode romper, pode cruzar. Eu posso comprar num cruzamento aqui em cima. A vermelho cruzou a azul aqui em cima da compra, com certeza da compra. Primeira coisa que tem que fazer é a vermelho cruzar azul. É o primeiro sinal de compra. Se ele está abaixo da sombra, não compra. Se ele está acima da sombra, compra. Se o cruzamento foi abaixo ou foi acima da compra, da sombra, você só vai comprar se ele estiver acima da compra, da sombra. Um cruzamento acima da sombra é uma compra conservadora, um cruzamento abaixo da sombra é uma compra agressiva. Ok? E vice-versa, obviamente. Tá certo? Então é isso, gente. Vamos em frente, vamos encerrando por aqui. Já falei demais. Então, na verdade, você tem que, é sempre interessante estar cruzando conhecimentos do Ocidente com o Oriente para você tirar o máximo proveito dos seus posicionamentos, ok? Obrigado a todos. A gente volta com a nova palestra na terça-feira que vem. Lembrando que estamos sempre abertos a temas, desde que sejam de análise técnica e análise técnica ortodoxa. Obrigado a todos e amanhã a gente volta às 9 horas da manhã com o nosso call de abertura. Até amanhã e obrigado.